Saludos, 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 hermosos y hermosas. Hola, ¿qué tal? A tope. Entonces, excepcionalmente, estamos fechando a nossa edição agora, à tardinha do dia 30 de abril, para postagem amanhã, no horário de sempre, já avisando que não estaremos fazendo postagens nem no dia 1º, nem no dia 2 e nem no dia 3 de maio. Só retornaremos na segunda-feira, dia 6 de maio. Perfeito? Então, a notícia internacional principal foi a tentativa de golpe na Venezuela, quando Guaidó sequer estava por lá. A reação do lacaio dos Estados Unidos, os representantes do governo brasileiro, muitos infiltrados aqui, muitos fizeram cursos no Doge e etc. A reação do Brasil foi de conclamar uma reunião urgente para apoiar a tentativa de golpe. E, inclusive, Eduardo Bolsonaro e vários outros integrantes do PSL foram fazer um turismo e estão na fronteira da Venezuela com Roraima, gastando dinheiro do nosso suor. Se o Eduardo lá já está, e eu aqui fico me perguntando que essa gente não trabalha, essa gente faz o que bem entende. Por exemplo, Carlos, eleito vereador, quando é que ele está na Assembleia? Se ele ou está em Brasília ou está esfriando sua cabeça em Santa Catarina, atirando. Muito bom, muito maravilhoso ser como a representante do povo, ocupar cargo político, assessorias, primeiro, segundo, terceiro, zilhões de escalões, porque o seu trabalho é fácil. Como disse o Rodrigo Maia, dá para se aposentar até com 85 anos. Afinal, você não faz nada mesmo. Você só vai quando quer. E aproveitando, então, que o filho do poderoso está lá, o Eduardo, que ele deu uma de Rambo, já que todos são especializados em rombo, ele deu uma de Rambo, invada a Venezuela, sozinho, não precisa de mais ninguém, deixe um rastro de sangue, tome o poder com suas poderosas mãos e toda essa coragem que ele tem e esse amor pelas armas e pela matança, e entregue a Venezuela ao patrão, aos Estados Unidos. O tal ministro das Relações Exteriores, aquele senhor de alto nível diplomático, discernimento, enfim, ele deu um novo sinônimo ao totalitarismo. Chamou de evolução democrática o golpe na Venezuela. Por outro lado, o Brasil, obviamente, defendendo o golpe, a tentativa de golpe na Venezuela que fracassou. O presidente eleito assim declarou que o Brasil, ele falou em nome do Brasil, se solidarizava com o sofrido povo venezuelano. Eu vou parafraseá-lo com a devida vênia e a devida permissão. Eu sempre me solidarizei não apenas com o povo sofrido da Venezuela, mas com o povo sofrido de tantos locais neste mundão, neste nosso planeta. Eu me solidarizo também com o povo brasileiro, escravizado, manipulado por um ditador, apoiado pelos Estados Unidos, pelo Doge, pelo FBI, pela CIA, pela Lava Jato, pelas milícias, pela velha política, pelo PSL, pelos evangélicos, pela bancada da bala, bancada do agronegócio, bancada evangélica, pelos militares, pelos banqueiros, pelos rentistas, pelos investidores, pelos especuladores, pelos supremacistas, demagogos, hipócritas e medíocres. Eu apoio
a liberdade de toda e qualquer nação. Eu apoio a solidariedade entre povos que deixem de olhar para os seus próprios umbigos e interesses e passem a olhar para o irmão que passa necessidade, que não tem sequer o que beber e que come areia misturada com um pouco de sangue do gado que ainda lhe resta. E pelo menos o povo venezuelano não entrega de bandeja o seu país, como faz o Brasil e muitos outros. Ele está lá lutando. Seguindo, agora se sabe o verdadeiro motivo, ou pelo menos um dos verdadeiros motivos, da visita do pai de Neymar, lá, aqui, acolá, a Bolsonaro, a Guedes e ao presidente da Receita Federal. Eles devem 69 milhões à Receita Federal, resultante de um processo judicial de sonegação fiscal. Sim, os evangélicos, Neymar, lá, aqui, ali e acolá, e o pai e toda a família são sonegadores fiscais, sim. Provavelmente eles querem ter a mesma imunidade indevida das igrejas. A dívida é de 69 milhões. E houve o bloqueio de alguns bens da família, como um simples helicóptero, um aviãozinho, parte de algum dinheirinho, algum capital social, de algumas empresinhas deles. Então a visita foi isto. E logo em seguida o Neymar, lá, aqui, ali e acolá, fez a gravação de um vídeo apoiando Bolsonaro. O digníssimo, ilustríssimo ministro da Educação, economista, Weintraub, ele cortou 30% das verbas da UNB, da UFBA e da UFF, trazendo o seu corte censor, de censura inconstitucional contra toda e qualquer forma de pensamento que não seja a mediocridade da maneira como eles pensam. Isto, além de perseguição ideológica, é crime. Mas isto seria num país democrata, não num país totalitário como é o nosso. Guedes e Bolsonaro conseguiram com que a dívida chegasse a 5,4 trilhões, correspondendo a quase 80% do PIB. E é isso que realmente interessa aos lacaios. Assim, conseguem alimentar cada vez mais e com mais eficiências os que já são ricos trilionários, com a alta no pagamento de juros e encargos da dívida, onerando mais ainda todo o orçamento da União em praticamente 50%, o que faz nos ver que a reforma da Previdência não é realmente o que vai salvar o Brasil. Disso nós já falamos. As centrais sindicais vão se reunir amanhã. Amanhã fará um ano em que aquele prédio no centro de São Paulo, ipsilíteris, não explodiu, ele implodiu. Amanhã as centrais sindicais e muitos outros movimentos, os terroristas para este governo totalitarista, estarão nas ruas e já marcaram para 14 de junho a realização de uma greve geral contra as reformas do governo Jair Bolsonaro e em defesa dos direitos sociais que já foram trucidados pelo Temer com a reforma trabalhista. E para finalizar, o que já era esperado, o presidente eleito, então ele continua reafirmando que fazendeiros, diga-se grandes latifundiários, e não apenas eles, mas seus capatazes, seus jagunços, a milícia rural, vamos também
legalizar a milícia rural. Ele voltou ao mesmo assunto, provocando não apenas juristas brasileiros, mas qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, declarando que vai prever a impunidade para quem matar qualquer invasor. Legalização do homicídio. Pois, ora, opa, que existo, eu posso matar qualquer um no campo e dizer que estava invadindo a minha terra. Isto é um absurdo, excludente de licitude também com relação a invasores. Diga-se sem terra, diga-se como aquela irmã que foi morta lá no norte, como tantos outros, famílias inteiras, massacres. Mas é isto que faz um governo totalitário. Nessa legislação que o ministro da Justiça Moro, o cabra que habla português com mestria, que cria também esse projeto, legalizando a matança também no campo, perfeito? E também fazendo a discriminação de quanto vale a vida de um idoso, de uma idosa, de um pai de família, de uma mãe de família, de um filho, de uma filha, de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Aquele sistema de recompensas. Afinal, assim está havendo a purificação do planeta, acabando com tudo que presta e deixando que se expanda apenas o imprestável. Então, esto, hermosos e hermosas, desejando a todos, bolsonaristas, petralhas, sei lá o que, evangélicos, católicos, macumbeiros, espíritas, kardecistas, etc, 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 ateus, sabe, filósofos, sociólogos, todas as profissões são dignas. A todo o povo, um excelente feriado, que possa haver um pouco de discernimento nesse povo que comanda, malmanda este país agonizante e cerceado. Agora, a ver, hasta a próxima segunda-feira. A ver.